Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar da energia dos arcanos para essa semana, para os 12 signos. Mas antes vou deixar aqueles recadinhos que eu sempre deixo. Essa semana eu já venho anunciar que não tem mais vagas para a gente marcar, para a gente agendar a mandala agora em 2018, tá, gente? Mas não precisa ficar com receio, porque em janeiro a gente vai abrir uma agenda nova. Vamos ter novos atendimentos, a gente vai anunciar tudo isso pelas redes sociais, que aliás estão aqui embaixo no box de informação, é só clicar aqui, tem o endereço do Instagram, tem o endereço do Facebook, só entrar em contato lá para saber mais como que vai ser essa nova agenda de 2019. Eu vou fazer algumas alterações, a gente vai trazer formas de atendimento, de trabalho diferente, novos, então calma que a gente vai anunciar, tá? Mas agora em 2018 as vagas terminaram, mas não tem problema, tá? Daqui a pouco a gente volta com novas vagas. Outro recadinho que eu quero deixar para vocês é que eu tô postando algumas coisinhas durante a semana, quando eu consigo, lá no Instagram e no Facebook também. Então, se vocês quiserem ter mais novidade aqui sobre a energia dos arcanos, acompanhe a gente por lá, tá bom? Fica às vezes mais fácil para a gente conversar, não são todos os comentários que eu consigo responder, mas sempre que eu tenho a chance, eu tô lá conversando com vocês, tá bom? Mas vamos começar? Vamos começar falando com quem? Vamos começar falando com os arianos essa semana. Vamos pegar a cartinha aqui para os nossos amigos arianos. Olha só, o Cavaleiro de Paus para os arianos. Carta de fogo, cavaleiro, movimento, né? Coisa acontecendo. Possivelmente essa semana os arianos vão sentir, né, a energia mais forte. A gente está entrando na lua cheia também. A gente já começa essa semana num movimento de expansão de luz, expansão de energia. E os arianos, obviamente, dependendo do mapa, aí, eles acabam sentindo mais essa mudança de energia, né, esse ápice de energia do mês. É sempre uma fase do ciclo muito interessante para a gente trabalhar o nosso potencial e as nossas capacidades. É um momento ideal do mês, né, os dias que precedem a lua cheia, para a gente também investir energia nos nossos projetos. A partir do momento que a lua cheia chega, a energia começa a cair gradativamente e a gente vai sentindo também a necessidade de fazer movimentos diferentes. Então, aproveitem essas semanas aí, ariano, essa semana, os próximos dias, para justamente fazer esse trabalho de se planejar, de se organizar, mas mais do que isso. Agora é a hora de colocar as coisas em ação, de colocar as coisas para acontecer de alguma maneira na sua vida, tá? Cavaleiro de Paus também lembra uma certa intolerância, uma certa impaciência, um movimento de irritação maior, de incômodo maior, que também tem tudo a ver com a lua cheia, tá? Isso é muito típico desse período. Então os arianos que já estão atravessando ciclos aí um pouquinho mais complexos nesse sentido, pode ser que essa semana sintam com mais intensidade, né? Respira, dá um tempo, dá um espaçamento entre o momento que a coisa acontece e a hora de agir dentro daquela situação. Garanta esse espaço, né? Que muitas vezes ajuda você a arejar as ideias, a diminuir esse fluxo de energia que às vezes chega, né, nos arianos aí como uma grande explosão. Esse é o momento certo então para você aproveitar para exercitar também dentro dessas circunstâncias esse autocontrole. Esse autocontrole não significa que você vai engolir o sapo, vamos dizer assim, né? Isso não quer dizer que você vai pegar essa situação e você vai ignorar esse sentimento, essa necessidade sua. Quando a gente faz isso, é que de fato aí a gente está criando um problema, a gente está postergando esse problema, né? A gente está, de alguma maneira, trabalhando com aquilo, criando um alicerce para que a próxima ocasião em que essa situação se repete, a gente vai acabar trazendo não uma situação, mas todas as outras que ficaram acumuladas. A gente precisa ter consciência dos nossos ciclos, mas a gente não precisa reagir a todos os nossos ciclos. A gente pode se abrir para eles, né, de maneira a buscar autoconhecimento, mas sem necessariamente mergulhar nessas águas e ficar lá embaixo preso dentro desses processos. A gente precisa ganhar esse nível de autocontrole, né? Poder utilizar essa energia de uma outra maneira. Isso é
a maturidade, né? Isso é a maturidade dentro do processo, a gente conseguindo desenvolver isso. E a gente só vai conseguir desenvolver isso praticando. Não vai ser um exercício só, não vai ser uma ocasião só, é sempre, é um exercício constante. Então aproveita essa semana, viu, arianos? Para justamente conhecer mais sobre você e como você pode administrar esses ciclos na sua vida, tá bom? É isso, aproveita, vai ser uma semana corrida, mas é normalmente nesses dias que a gente consegue resolver e realizar muita coisa, tá? Então aproveita. Uma excelente semana para vocês aí, arianos, uma semana de muita energia, viu? Aproveita. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os taurinos, exatamente. Eu vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos taurinos. Olha só, mais um cavaleiro. Mais um cavaleiro, cavaleiro de espadas essa semana para o signo de touro. Cavaleiro, eu sempre lembro aqui, fala de movimento. Fala de coisas acontecendo, situações chegando e a gente precisando encarar essas situações. Ou a gente também se encaminhando, né, para o encontro de situações e de acontecimentos e de aberturas. No caso do Cavaleiro de Espadas, a gente precisa tomar bastante cuidado com o nosso campo mental, porque ele pode confundir a gente. Ao invés de nos ajudar, nos conduzindo de uma maneira precisa e adequada, né, nos ajudando a bolar estratégias para atravessar os ciclos que a gente precisa atravessar, algumas vezes o campo mental ele acaba sendo um obstáculo a mais para a gente vencer. Sempre que a gente fala do campo mental, as pessoas, até por uma questão de exercício, de observação pessoal, elas ficam muito reticentes, né? Elas ficam muito arraigadas na ideia de que é muito difícil, que mudar é um processo muito complexo e que envolve uma habilidade que ela não tem, enfim. A gente percebe que as pessoas, elas, até pela própria observação do movimento, elas cedem esse espaço para a mente fazer esse movimento da maneira como a mente consegue, né? Enquanto, na verdade, o processo em si, né, de observação, ele vai mostrar justamente aonde existem as frestas, porque é nessas frestas que a gente vai entrar e conseguir começar a trabalhar com esse comportamento, né, com esse condicionamento mental que a gente tem. Quando a gente observa a mente, realmente, a gente toma um susto, dá a impressão que a gente não vai conseguir sair daquele ciclo, porque ele é todo muito bem emaranhado, ele é todo muito redondinho, né? Ele fica todo muito bem feito, e mesmo que a gente tente desviar o nosso pensamento, mesmo que a gente tente escapar dos pensamentos, mesmo que a gente tente superar os pensamentos, eles voltam, eles retornam às vezes com uma força muito maior. Justamente porque nós estamos nesse movimento de observação, é que muitas vezes aí os pensamentos voltam mesmo e a gente acaba percebendo uma velocidade, uma intensidade neles que talvez nem tivessem antes. Isso não é um sinal que a coisa está muito complicada, isso é um sinal que a mente está ali funcionando e está se mostrando para você da forma como sempre foi, né? Como as coisas acontecem. É que quando a gente para observar, às vezes a gente toma um susto e realmente dá aquele desânimo e dá aquela vontade de a gente não trabalhar com aquilo, porque aquilo é maior do que a gente. A gente tem essa impressão que o campo mental é maior que a gente. Aproveita essa semana então, taurinos, que eu sei que todo mundo em algum aspecto, em alguma área da vida tem preocupação, tem ansiedade, tem angústia. Observa todo esse condicionamento da mente como se estivesse do lado de fora, né? Como se fosse um observador externo. E procura reconhecer as pequenas frestas que aparecem, aonde você pode colocar um condicionamento diferente, um condicionamento mais neutro, né? Com um olhar mais amplo, ventilar esses pensamentos. Acho que é um primeiro movimento para depois a gente conseguir fazer um processo maior, né? Essas frestas, na verdade, a gente só vai conseguir reconhecer quando a gente está prestando atenção no nosso barulho interno, no nosso movimento mental. Mas é ali que, na verdade, a gente planta uma semente de algo diferente. Pensamento a gente não vence, a gente não supera, a gente não pula, né? A gente observa e a gente deixa ele passar. E pode colocar um outro no lugar que tem uma vibração diferente, que tem um propósito diferente. É um exercício também constante, que a gente sempre vai ter que fazer, mas acaba ao longo do tempo criando um novo condicionamento.
Pode parecer algo muito exaustivo, mas com o tempo se cria hábito, se cria prática e consegue trabalhar esse sistema, né, esse ciclo da ansiedade, da preocupação e da angústia de uma maneira diferente. Acho que de alguma forma os taurinos, como eu disse, em qualquer área da vida essa semana vão ter a possibilidade de perceber essas frestas e colocar sementes novas dentro desse campo mental para ele funcionar de uma maneira diferente, tá? São ciclos muito importantes para a gente, né? E quanto mais a gente aproveitar esses momentos para se conhecer e conhecer esse condicionamento, mais a gente vai ficar consciente dos processos quando eles acontecem. Então não é para vencer a briga toda essa semana só, não, né? É um processo que vai se prolongar, mas aproveita os próximos dias, viu, Touro? Aproveita aquilo como uma oportunidade, um incentivo para você tomar as rédeas da mente e conseguir colocá-la para funcionar de maneira a ser sua parceira, a ajudar você nessa jornada aqui dentro, desse plano, tá? Aproveita para descansar, para curtir melhor os momentos de prazer, de alegria, porque eles vão te ajudar também a encontrar essas frestas. É aí que entra esse processo, tá ok? É isso, taurinos. Olha, uma excelente semana para vocês aí. Aproveitem para fazer esse trabalho tão importante e tão valioso para todos nós, viu? Uma boa semana para todos vocês. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os geminianos, exatamente. Vamos lá, pegar uma carta aqui para os nossos amigos geminianos. Olha só, o 4 de copas para os geminianos. Essa é uma carta que tem uma vibração muito interessante, porque ela lembra, né, aquela história do copo meio cheio, né? Como se você tivesse não só um, mas você tem 4 copos bem cheios, do meio para cima, assim. Você tem aquela possibilidade grande de perspectivas muito positivas. Mas o seu estado interior acaba te conservando e te colocando num lugar onde você não consegue nem ver os copos, nem ver essa história de meio cheio, né, de transbordando, nem nada. Você está num lugar onde, apesar de você estar cercado por essas possibilidades, existe uma dificuldade de acesso a elas. E não é lá fora que tá acontecendo esses impedimentos, é dentro, é nesse olhar que está muito nublado, ele está muito confuso, né? Pode ser até o campo emocional, o campo mental, pode ser as próprias situações externas que estão confundindo aí os geminianos de alguma forma, e eles não estão conseguindo observar esses copos transbordantes, essas perspectivas positivas. Veja só, eu estou falando de perspectivas positivas e não de situações positivas. Quando a gente fala isso, normalmente as pessoas entram, né, com esse argumento, mas não tem nada bacana acontecendo na minha vida, não tem nada interessante acontecendo agora, só tem problema, só tem confusão. A questão não é essa. Isso sempre vai existir no nosso caminho de alguma maneira. A partir do momento que a gente chega aqui, a gente até pode ter ciclos um pouco mais tranquilos, mas esses desafios, eles vão estar aí, eles fazem parte da nossa jornada. A questão que essa carta traz e que a gente precisa sempre considerar é a perspectiva que a gente está lidando e trabalhando com aquilo. Que lugar a gente se coloca para trabalhar essas questões na nossa vida. E quando o 4 de copas aparece numa jogada, faz a gente lembrar mais ainda da necessidade da gente observar com muita atenção esse lugar. Esse lugar pode estar, de muitas maneiras, não só prejudicando o seu campo de visão, né, o seu campo de raciocínio, de lógica, de conclusão, de contato com a realidade, como esse campo também pode estar gerando um outro campo ao redor que a gente vai ter que ficar carregando ele para cima e para baixo, né, que é o campo energético, que é esse campo que pulsa o magnetismo, pulsa a nossa força e manta a nossa imagem no mundo. Tudo isso é uma bagagem que a gente constrói a partir dessas perspectivas que a gente tem da vida. 4 de copas é carta para a gente aproveitar a semana, para fazer esse exercício de parar e observar qual história interna a gente está se contando. A gente está, de alguma maneira, incentivando o nosso progresso, o nosso crescimento. A narrativa interna está trazendo para a gente esse exercício de florescimento, de abertura, de despertar para novos potenciais e novas capacidades, ou o contrário, a gente está focando nos obstáculos, nas dificuldades, nos medos e nos receios. É natural que em alguns períodos da vida a gente faça esse mergulho, é até produtivo de alguma forma, mas o tempo todo, como estilo de vida, gente, não dá.
A gente precisa encontrar um lugar interno onde a gente tenha mais liberdade para definir aquilo que a gente quer sentir, como a gente quer lidar com aquilo. Mesmo que isso exija um tempo. Às vezes, na hora que as coisas acontecem, a gente ainda tem uma reação muito condicionada e tá tudo bem, isso não prejudica o processo. É o depois, é na hora que a gente vai para casa, é na hora que a gente vai descansar, é na hora que o dia tá terminando, que muitas vezes a gente tem a possibilidade de transformar essa plataforma interna. Então, aproveitem essa semana, viu, geminianos? O 4 de copas é uma carta de muita transformação, né? Sair da insatisfação, da chateação, da reclamação constante e entrar num lugar aí diferente, onde as perspectivas podem ser muito melhores, tá? É sem dúvida um dos melhores investimentos que a gente pode fazer, principalmente quando o lado de fora não tem muito como a gente alterar nesse momento, tá bom? É isso, geminianos. Olha, uma excelente semana para vocês, viu? Que seja produtiva e cheia de grandes insights nesse sentido para vocês aí, tá bom? Uma excelente semana. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os cancerianos? Exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos cancerianos. Uau, olha só! A carta do Sol para os cancerianos. Essa é uma carta que nem precisa de muita apresentação, né? A gente sabe que sempre que o Sol aparece, tem luz, tem brilho, tem luminosidade. Existe o Sol externo, a estrela que está lá no céu clareando tudo, mas a gente se esquece que nós temos uma essência solar, né? A gente tem um signo solar no nosso mapa, uma boa lembrança, né? A gente tem essa essência solar dentro da gente, a essência que acende, que ilumina. E essa semana é possível que os cancerianos sintam a presença dessa energia solar, desse brilho, dessa luz. Eu sempre gosto de lembrar que uma das maneiras mais diretas aonde a gente projeta a nossa energia, o nosso brilho, a nossa luz, é aonde a gente derrama a nossa atenção. Aquilo que a gente derrama a nossa atenção, a maior parte do tempo, é o que está recebendo a nossa energia, é o que está recebendo a nossa luz, é o que está refletindo, né, a nossa luminosidade. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, as nossas posturas, em tudo a gente vai encontrar um reflexo da gente. E esse reflexo a gente precisaria prestar mais atenção, observar melhor, né? Porque às vezes na rotina, no condicionamento do dia a dia, na automação de muitas coisas, né? A gente deixa as coisas muito naquele modo automático e a gente não para pensar e para refletir o momento presente, que é a única forma que a gente tem de conseguir definir como que nós estamos derramando a nossa luz no mundo. Às vezes a gente não consegue alterar quase nada na paisagem externa, as nossas possibilidades são muito pequenas, mas internamente a gente pode derramar a nossa luz também. A gente pode alterar, né, os lugares onde a gente está enxergando aquela situação internamente, a gente pode fazer movimentações com relação às nossas ações, às nossas atitudes, às nossas posturas, e quantas vezes isso é tão ou mais importante, né, dentro da solução de um quadro maior do que aquilo que a gente está esperando acontecer. Quantas vezes esses processos nos ensinam e nos auxiliam muito mais do que o resultado que a gente vem projetando para aquela situação, né? A carta do Sol lembra tudo isso, lembra dessa nossa capacidade de sermos o Sol, de trazer a luz para a nossa vida, para a vida das outras pessoas, né? Uma das questões mais interessantes que a gente percebe nesse exercício, né, dessa distribuição de luz, é que muitas vezes a gente está numa condição em que a gente está precisando receber luz, a gente está precisando de brilho, a gente está precisando de energia. E a gente não consegue encontrar fontes. A gente esquece que nós somos a fonte. Nós temos essa capacidade solar e nós ficamos obcecados procurando lá fora uma tomada para a gente colocar o nosso plug, entendeu? A gente fica desesperado procurando uma oportunidade ou alguém que surja e desperte isso em nós, acenda essa lâmpada interna. E a gente esquece que está tudo na nossa mão a qualquer momento. E uma excelente forma da gente acionar essa luz é a gente, ao invés de ficar nessa busca pela tomada, começar a distribuir a nossa luz de alguma maneira, desenvolvendo algum trabalho, criando alguma coisa nova,
né, nutrindo a vida das pessoas também com essa radiância. Existem muitas maneiras da gente fazer isso. Às vezes um simples sorriso é o bastante, ilumina a vida de alguém, traz alegria para alguém. E a gente começa a sentir esse nosso processo também interno se transformar. Então aproveita essa semana aí, cancerianos, que possivelmente vai ser uma semana com acontecimentos alegres, com novidades, com chegada de novas notícias, surpresas, às vezes até pessoas. Tudo isso conta, tudo isso ajuda a gente a ficar com mais energia, mas não esqueça, aproveitem esse ciclo, porque ele costuma ser rápido, mas ele traz alterações substanciais pra gente. É o Sol tem essa capacidade, tem esse poder. Então, uma excelente semana para vocês aí, cancerianos. Aproveitem o ciclo, iluminem o mundo ao seu redor e você vai sentir toda essa energia poderosa do Sol na sua vida, viu? Uma excelente semana para vocês, cancerianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os leoninos já, exatamente. Pegar uma carta aqui para os nossos amigos leoninos. Olha só, a carta do julgamento essa semana para os leoninos. Essa é uma carta que em algum nível lembra muito a necessidade da gente expandir a nossa consciência. Da gente procurar formas diferentes de lidar com aquilo que a gente está lidando, né? A carta do julgamento, ela sempre parte desse princípio que a gente vai perceber alguma coisa, vai sentir alguma coisa, vai observar alguma coisa e naquele momento a gente vai também capturar a necessidade de transformar a nossa vida de alguma maneira. Transformar, né, aquilo que a gente está vivendo a partir das nossas mudanças internas, externas, enfim. Por isso que essa questão de capturar a necessidade da consciência também, aquilo que você precisa expandir, aquilo que você está sentindo que é o momento, tem tudo a ver com essa carta. Sabe aquela história que diz que a gente nunca, como é que é? A gente nunca carrega uma cruz mais pesada do que a gente pode, não tem um ditado que diz isso? É mais ou menos isso que a carta do julgamento vem dizer. Olha, esse processo, esse momento, essa história, essa fase da sua vida, ela traz para você um potencial muito grande de expansão de consciência junto com aquilo, de despertar para habilidades e potenciais, para necessidades que precisam ser por você, aí, leonino, trabalhadas, reconhecidas, né? Quando a gente descobre uma necessidade, a gente tem duas opções. Uma necessidade interna, por exemplo, uma necessidade emocional. A gente tem duas opções. A gente pode se responsabilizar por aquilo e trabalhar com aquilo como um exercício que a gente vai fazer pela gente mesmo. Então eu vou atrás de fontes, de formas e de maneiras de lidar com essa necessidade, ou eu vou me responsabilizar por isso, mas eu vou pedir ajuda para as outras pessoas. Verbalizar, expressar, pedir aquilo que você precisa. Pedir não significa cobrar, hein? Cuidado com isso, porque existe uma diferença bem grande. A gente vai verbalizar, a gente vai expressar qual é a nossa necessidade e pedir ajuda, pedir o que você quer. Você quer um abraço, você quer um carinho, você quer atenção? Peça, mostre a sua necessidade. Lembrando que existe essa diferença entre cobrar e pedir. Cobrar é você acreditar que o outro tem obrigação de fazer aquilo por você, sem respeitar o momento que o outro está vivendo também e as necessidades do outro. Como é que a gente vai querer ver as nossas necessidades satisfeitas, né? Se a gente não respeita as necessidades do outro. E às vezes a necessidade do outro não bate com a sua. E a gente precisa ter maturidade para lidar com isso. Mas pedir é um exercício. Então, se responsabilizar e bancar aquilo, tomar conta daquilo, ir na frente daquilo e fazer aquilo acontecer de alguma forma, ou se responsabilizar e pedir, verbalizar, expressar. Normalmente esses dois movimentos, eles já mostram pra gente muito daquilo que a gente precisa trabalhar de forma consciente no nosso desenvolvimento, no nosso despertar, né? Aquilo que a gente precisa prestar mais atenção, aquilo que a gente precisa cuidar mais, aquilo que a gente precisa de alguma maneira acolher cada vez mais na nossa vida. É um exercício que faz a gente se expor, né? Mas ao mesmo tempo nos ajuda a nos reconhecer e reconhecer as nossas necessidades, as nossas responsabilidades, tá? E entenda a responsabilidade aqui, alguma coisa que parece com uma mãe cuidando, né, de um filho. É uma responsabilidade para a mãe aquilo, né? Cuidar de todos os detalhes da vida daquele bebê, daquela criança que acabou de chegar.
mas raramente você vê uma mãe, né, desgostosa com essa responsabilidade, porque aquilo para ela é muito importante. A gente deveria ter esse mesmo movimento maternal com as nossas necessidades, com aquilo que a gente quer viver, com aquilo que está fazendo falta, e a gente às vezes não faz. Projeta isso lá para o mundo lá fora, resolver essas questões e fica procurando o que não está acontecendo, o que não está vivenciando. Então, essa semana aí, Leão, aproveita as situações, as oportunidades, os incômodos, aquelas emoções que estão chegando para perturbar mesmo você, ao invés de perder tempo, né? E às vezes a gente perde muito tempo olhando lá fora para entender o que está acontecendo. Para um instante e perceba em qual desses movimentos você pode se enquadrar. Dentro desse processo, eu posso pedir para alguém, eu posso delegar isso para alguém, eu posso de alguma maneira entrar num acordo com alguém para vivenciar uma experiência diferente, ou eu preciso me responsabilizar, eu preciso tomar conta disso, eu preciso fazer isso acontecer de alguma maneira na minha vida. A carta do julgamento é uma carta que abre espaço justamente para isso, para a gente parar, fazer essa reflexão e começar a tomar, muitas vezes, atitudes que vão nos ajudar a resolver aquela questão no cerne dela. E não naquele entorno que muitas vezes é como enxugar gelo, sabe? A gente fica ali tentando resolver aquilo e aquilo nunca cura, aquilo nunca sara, aquilo nunca melhora de verdade. Então, aproveita essa semana porque a carta de julgamento é exatamente essa porta que se abre para a gente entrar na questão mais importante e resolver o que é mais importante, que normalmente tem a ver com o nosso universo interno e a maneira como a gente projeta ele no mundo, que afeta diretamente todo mundo que está ao nosso redor, viu, Leão? E isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, aproveitem e vivam esses momentos com intensidade, apaixonem-se por essa aventura de se conhecer. Isso pode ser talvez uma das aventuras mais interessantes que vocês vão viver ao longo da vida, viu? É isso, uma excelente semana para vocês aí, leoninos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os virginianos, exatamente. Vou pegar uma carta para os nossos amigos virginianos. Olha só, o As de Paus para os virginianos. As de Paus, carta que fala de energia, carta que fala de movimento de força. É o condensamento da energia do naipe, né? Tá tudo condensado aqui, tá tudo compactado dentro do As de Paus, que é um elemento que fala muito de desejo, de vontade, de motivação. Essa semana pode ser aí que os virginianos finalmente encontrem a vontade, né? E encontrem a motivação, o propósito, consigam visualizar, né, de uma maneira mais dinâmica a missão mais importante que você tem nesse momento. Não esqueça disso. Não vamos cair nesse engano de acreditar que nós vamos chegar a missões e visões dessa missão muito maiores do que a do momento presente. A nossa consciência trabalha de uma maneira muito limitada e muitas vezes o que a gente faz é se engessar e se empacotar e se enrolar com essas ideias. Então, vamos deixar isso aberto, vamos viver a missão, o propósito, a situação mais importante desse momento, né? Abraçar aquilo como o que você tem de mais importante para vivenciar, né? É claro que quando a gente fala de mais importante, a gente tem uma característica, né? A gente tem um tópico de coisas que são aquelas que estão acontecendo nesse momento presente, e a gente tem as coisas mais importantes que são aquelas que a gente quer ver acontecer. A gente tem a impressão que são coisas muito diferentes, que estão muito separadas, mas na verdade elas estão caminhando em conjunto. A maneira como a gente lida com o nosso presente está diretamente alimentando, né, aquilo que a gente chama de futuro. E tem muito a ver essa história do propósito, da missão. Muitas vezes a gente fica esperando o mundo ficar perfeito, a situação perfeita, os problemas acabarem e a gente chegar num nível onde a gente vai conseguir viver esse futuro que a gente está imaginando. E a gente esquece que os propósitos, as missões, as situações, as prioridades de hoje já estão refletindo nesse pseudo futuro. A maneira como você lida com o agora e com as tarefas de agora estão se projetando imediatamente no seu futuro. Então, toda essa motivação, essa vontade que o As de Paus fala, pode lembrar exatamente isso para vocês aí essa semana, virginianos. Alicerce no presente aquilo que vocês querem ver no futuro. Aproveite esse fluxo, essa onda de vontade de fazer as coisas
para justamente pensar onde eu quero chegar, como é que eu quero estar lá na frente, o que eu quero sentir na minha vida lá na frente que eu não estou sentindo hoje, como é que eu posso fazer esse movimento agora no presente para começar a projetar isso já, né? É uma carta que lembra essa abertura de motivação para fazer esses planejamentos, essas mudanças, até para 2019 que está aí, já está chegando. Pode ser uma semana muito, muito interessante para fazer esse processo de organização, né, das ideias e posterior planejamento de como chegar e fazer a coisa acontecer mesmo, de verdade, tá? Pode ser que para alguns virginianos, quando essa energia bate, ela chega trazendo justamente um movimento oposto. Preguiça, procrastinação, falta de vontade de fazer qualquer coisa. Isso é comum na energia de fogo, né? Quem tem muito fogo no mapa sabe disso. Você tanto pode ter ápices em que você quer realizar muita coisa, como outras circunstâncias em que você não quer sair do sofá. E o processo da energia é quase o mesmo, né? É um excesso dessa energia. Isso pode chegar muitas vezes deixando você num turbilhão que cansa antes mesmo do dia chegar no meio. Você já está exausto, você já está pedindo para o dia acabar logo, porque o excesso de energia de fogo faz muito isso. Então, os virginianos que sentirem esse movimento, aproveita para pegar logo cedo, nos primeiros momentos do dia e começar a trabalhar com isso, tá? Energia canalizada costuma fazer um estrago muito menor do que a energia que corre solta, que a gente não administra, que a gente deixa a coisa acontecer. E como que a gente canaliza, né, os nossos potenciais de energia? Estando presente, prestando atenção aonde a gente está, o que a gente está fazendo e o que está acontecendo aqui dentro. É nesse movimento que a gente vai conseguir gerar uma informação, né, acessar uma informação que vai gerar uma forma muito eficiente que muda para mim, para você, em cada momento da vida. Então por isso que a gente tem que ter esse olhar observador, para a gente conseguir entender qual que é a nossa necessidade naquele momento, tá? De como a gente vai canalizar aquela energia. Às vezes pode ser fazer um exercício de meditação, uma caminhada mais cedo, levantar mais cedo para justamente canalizar essa energia de alguma maneira, né? Começar a executar algum processo que está parado, enfrentar algum medo, algum receio, enfim. Cada um aí vai poder vivenciar isso de uma maneira diferente. Mas é interessante que o As de Paus ele chega e ele traz essa transformação às vezes muito querida, muito necessária, mas que por vezes a gente não tem ainda muita consciência de como trabalhar com aquilo. Então aproveita essa semana, viu, virginianos? Aproveita essa energia para executar muita coisa e realizar muitos dos seus planos que estão aí já em andamento ou aqueles que estão para começar, viu? Uma excelente semana para vocês, virginianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os librianos já, exatamente. Pegar uma carta aqui para os librianos. Olha só, a carta do louco para os librianos. Momento de começar a caminhar com firmeza, mesmo se não souber exatamente aonde está pisando, né? Sempre uma interpretação muito básica da carta do louco. Pisa que o caminho aparece, caminha que a coisa vai acontecendo. É muito comum a gente usar essas expressões e até de alguma maneira, em algumas áreas da vida, a gente até executa as coisas dessa forma, né? Mas tem outras em que a gente crava os dois pés no chão e a gente só sai dali quando as coisas melhorarem, né? Já vou fazer isso até entre aspas. Porque essa questão das coisas melhorarem é entrar dentro de um padrão que a gente considera bacana. É natural que diante de situações de incômodo, de perturbação, de mau funcionamento, a gente queira que as coisas melhorem. Só que essa ideia do melhorar, ela pode ser muito ampla, aliás, ela é muito ampla, ela pode trazer as mais diversas possibilidades para a gente. Só que quando a gente para esperar as coisas melhorarem, a gente perde a oportunidade de, primeiro, prosseguir o caminho, como a carta do louco sugere, para que essas possibilidades se apresentem, para que essa melhora, de alguma maneira, se mostre para você como ela pode acontecer, não como você acha que ela deveria acontecer. A realidade, ela não escapa da gente, quer dizer, a gente não escapa da realidade, existe, né, todo um envolvimento com isso. E não é porque a gente deixa de andar que a gente não vai encontrar a realidade. E não é porque a gente também está caminhando que a gente vai ter domínio de todas as realidades, mas
Sem dúvida nenhuma. Quando a gente está em movimento, todo o universo flui com a gente. Quando a gente para esperando alguma coisa acontecer, alguma vivência chegar, alguma coisa lá fora despertar a gente, naturalmente todo o nosso campo para também, né? Existem momentos em que é muito interessante a gente fazer esse movimento. Existem outras cartas do jogo que indicam, inclusive, do tipo, olha, agora é a hora de você dar um tempo, agora é a hora de você parar, agora é a hora de você dinamizar a sua energia nesse ponto onde você está. Mas é totalmente diferente desse processo que a carta do louco aqui sugere, que você pode estar desconectado da sua intuição, dos seus instintos, porque eles estão avisando e apitando que é hora de se movimentar. E se você se conectar com isso, vai sentir essa inquietação. Mas essa inquietação mesmo já é um movimento da vida empurrando a gente de alguma maneira, né? Aquela ansiedade, aquela angústia é muitas vezes a energia de movimento que a gente está contendo, que a gente está segurando. Como eu disse, em algumas áreas da vida a gente pode fluir com muita naturalidade. Às vezes no trabalho, né, por uma questão de necessidade mesmo, a gente flui com muito mais liberdade. Mas às vezes na área afetiva amorosa, ou na área dos cuidados com a gente, com a nossa saúde, ou muitas vezes em questões relacionadas com dinheiro, com posses, com crescimento na vida, aquilo empaca. A gente para naquele movimento, a gente se desconecta do nosso melhor para sustentar a situação ali naquele ponto onde está. Como eu disse, tem momentos que isso é muito adequado, mas a carta do louco, às vezes, ela aparece no jogo justamente para nos lembrar que a gente precisa ativar esse potencial para que esse próprio potencial nos mostre ao que veio, o que ele está trazendo para a gente. Então, essa semana aí, librianos, fiquem atentos às possibilidades de se movimentar, aos convites, as oportunidades, as portas que se abrem, os caminhos que se abrem. Tudo isso traz para você também esse convite do universo para que você saia do lugar onde você está e comece a se movimentar de formas diferentes. Como eu falei, essa questão de como, de que forma, de que maneira isso vai acontecer, às vezes conscientemente a gente não consegue captar, a gente não consegue pegar, a gente não consegue alcançar ainda, porque muitas vezes nem acreditar muito que a gente pode fazer isso a gente acredita, né? Então aproveite os próximos dias aí, librianos, para justamente fazer esse movimento do louco, para começar a se conectar ainda mais com seus instintos, com a sua intuição, com aquilo que seu GPS interno está te colocando. Isso é muito importante, a gente ter essa conexão. Mesmo que algumas vezes a gente decida ir pelo caminho racional, lógico, tá tudo bem, tá? Esses instrumentos, essas ferramentas estão aí para a gente utilizar. Agora, a conexão nos garante essa possibilidade também, porque às vezes a gente fica preso e muito arraigado, com os dois pés como se fossem raízes no chão, pedindo transformação. Pedindo para que chegue um vento turbulento e arranque aquela árvore do chão que está toda enraizada ali. Antes disso, vamos soltar esse movimento, vamos chamar a fluidez para dentro da nossa vida, fluindo. Fluidez a gente gera, a gente coloca em movimento, a gente faz acontecer, tá? E é esse movimento nosso que a gente chama de fluidez, não a vida lá fora. A vida lá fora ela tem uma outra proposta. Fluidez é esse movimento interno, porque muitas vezes a gente nem está realizando tanto nesse aspecto material, mas internamente a gente está fluindo com uma velocidade muito grande. Então tudo isso pode ser possibilidades que essa semana surjam aí para os librianos trabalharem essa energia tão poderosa do louco. Aproveitem porque é sempre um presente quando essa energia aparece, viu, librianos? Olha, uma excelente semana para vocês aí, cheia de boas novidades e de novos caminhos que se abrem e formam, né, esse futuro que a gente está esperando tanto, viu? Uma excelente semana para vocês, librianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os escorpianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos escorpianos. Olha só, a rainha de espadas, a rainha escorpiana aparecendo aqui já no jogo essa semana para os escorpianos. Final de ano, né? Já tá começando a entrar aquele ritmo de fechar a conta, passar a régua, começar a fazer essa análise de tudo o que aconteceu esse ano. E os escorpianos muitas vezes têm como estratégia número 1
a limpeza, a purificação, o corte, né? Muitas vezes os escorpianos, eles começam os processos dele destralhando, né? Tirando aquilo que não está funcionando mais, aquilo que não quer mais ver acontecer, colocando limite, rompendo, gerando rupturas, né? Isso é muitas vezes uma característica muito escorpiana. E é onde a gente tem escorpião no mapa, a gente ganha essa habilidade, a gente ganha essa capacidade. Agora, a Rainha de Espadas, ela fala também sobre a necessidade que a gente tem, até por uma questão pessoal mesmo, de expressar esses movimentos, de comunicar isso. Como eu disse, muitas vezes pra gente, pela nossa necessidade, a nossa necessidade de trazer esses movimentos para um campo onde eles ganhem essa dinâmica, né, da expressão, da comunicação. Porque muitas vezes a gente faz esses movimentos, mas a gente não anuncia isso. A gente faz esses movimentos até com certo receio do resultado, para poder ter uma margem depois para trabalhar, se precisar voltar atrás, e a gente acaba não avisando as outras pessoas o que está acontecendo, não contando, né, a verdadeira base e a estrutura inicial de todo esse processo. Isso pode para outra pessoa não ter muito significado, às vezes não tem realmente nenhum significado. Ela saber de um desenlace, ela saber de um rompimento, de uma ruptura que está prestes a acontecer na sua vida com relação às memórias que você teve com ela, né? Isso muitas vezes para as outras pessoas não vai ter a menor importância, mas está tudo bem. A gente não faz esse movimento, de comunicação e de expressão para que o outro, só para que o outro entenda. Isso também é uma parte importante, mas ela é muito mais importante para a gente às vezes do que para o outro. É uma maneira que a gente tem não de explicar, não de dar satisfação. Aliás, isso é muito comum, né? Não, você precisa dar satisfação, você precisa explicar, você precisa... Não, isso é uma etapa diferente do processo. Não é isso. A gente está falando de algo muito mais sutil e muito mais poderoso no exercício da comunicação e da expressão. É você colocar com muita clareza o porquê aquilo é importante para você, aonde você pretende chegar com aquilo, né? Qual o objetivo e resultado daquele movimento, daquele processo. Às vezes a gente faz isso só reagindo à dor, só reagindo à necessidade, só reagindo ao momento presente. A gente mesmo, nem pra gente, para e comunica e expressa com clareza o que está acontecendo, né? São movimentos que acontecem num nível que às vezes a gente acha que não vou nem pensar muito nisso, vou deixar aquilo ali de lado, só que aquilo ali está pulsando energia, está consumindo energia, está gerando energia, está abrindo ou fechando portas na nossa vida. Então a Rainha de Espadas fala muito sobre essa necessidade da gente comunicar, da gente expressar. E aprender a fazer isso, e todo mundo tem que aprender a desenvolver, porque raramente a gente cresce num ambiente onde nos é ensinado desde muito pequeno a comunicar e a expressar os nossos sentimentos, as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas conclusões de maneira amorosa e pacífica. A gente aprende que só deve fazer isso no berro, no grito ou silenciar para evitar problema. A gente precisa desenvolver essa capacidade de se comunicar e de se expressar de forma que a gente se ouça também, que a gente consiga também prestar atenção, a gente consiga também se ver naquilo que a gente está colocando, né? A comunicação e a expressão é sem dúvida um dos exercícios mais importantes para a nossa autoestima, mais importante para essa criação de um juízo de valor interno, porque quando a gente comunica, quando a gente verbaliza, desse lugar amoroso, pacífico, a gente está fazendo esse exercício pela gente, né? A gente está fazendo esse exercício por tudo aquilo que a gente acredita, né? Por tudo aquilo que a gente sustenta, né? Por isso que a comunicação, às vezes, ela é tão reveladora, né? Ela traz tantas verdades a nosso respeito. Quantas vezes escrevendo, quantas vezes ali digitando uma mensagem, a gente percebe com clareza algum processo interno nosso que está chegando, que está aparecendo, que está surgindo naquele momento. Por isso que vai muito além da compreensão e da absorção disso pela outra pessoa. O exercício da escuta também é muito importante, também entra numa das facetas dessa carta, mas eu acho que essa semana vale para os escorpianos, principalmente esses que estão passando por esse processo já de necessidade de desenlaçar, desapegar, soltar, que é tudo que essa rainha fala também, viu? Esse processo é muito importante para todos nós. A hora de desapegar das coisas
comunicar isso, verbalizar, firmar na palavra aquilo que você está colocando de maneira clara, direta, porém amorosa e pacífica. Volto a repetir, não há necessidade de você passar por cima da outra pessoa, de você magoar a outra pessoa para você fazer valer, né, a sua expressão. Existem muitas formas de a gente fazer isso e a gente tem que exercitar. É um exercício constante que passa pela escuta. A escuta vai nos ajudar a perceber como que a gente pode se comunicar de uma maneira cada vez mais clara. Então, aproveita essa semana aí, escorpianos, para fazer esse trabalho em todas as áreas da sua vida. Até mesmo com o seu corpo, tá? O nosso corpo também está expressando, ele também está comunicando. Pare e presta atenção se você está ouvindo, você está prestando atenção naquilo. Se você está conseguindo também comunicar através das suas atitudes e posturas com o seu corpo, com a sua vida, com a sua saúde, aquilo que você quer para você. Às vezes a incoerência é muito grande. A gente anda em caminhos completamente incongruentes. A gente precisa alinhar isso de alguma forma. É isso, na verdade, que vai gerar uma estrutura cada vez mais firme para a gente seguir com essa firmeza, com essa clareza que a Rainha de Espadas sugere. Cortar, a gente corta. Eliminar, às vezes a gente consegue, né? Congelar, anestesiar algumas coisas a gente faz. Mas quando a gente precisa comunicar e expressar, não tem como. A gente vai ter que entrar em contato com aquilo de novo. Por isso que às vezes é o exercício mais complexo, viu? É isso, escorpianos. Olha, uma excelente semana para vocês aí, viu? Que seja muito produtiva. Aproveita, a Rainha de Espadas é uma rainha muito forte, muito importante, principalmente para os escorpianos, viu? Uma excelente semana para vocês. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os sagitarianos, exatamente. Vamos lá, pegar uma carta para os nossos amigos sagitarianos já. Opa, olha só! O Rei de Ouros para os nossos amigos sagitarianos. Aliás, eu deixei lá no Instagram um textinho essa semana sobre a entrada de Júpiter em Sagitário. Deixei no Facebook e no Instagram, deixei nos dois canais. Falando um pouquinho sobre a entrada desse Júpiter em Sagitário, como isso vai impactar, na verdade, de maneira coletiva. E lembrando que os aspectos individuais também podem ser muito relativos, né? Mas o Rei de Ouros vem falar claramente sobre a chegada desse Júpiter em Sagitário para os sagitarianos. Gente, isso não é mágica, tá? Deixa eu só explicar aqui, porque às vezes as pessoas têm ideia que quando acontece a movimentação lá no céu, automaticamente as coisas começam a acontecer. E não é bem assim. Ou acontecem em níveis em que a gente nem considera e nem relaciona com essa prosperidade, com essa abundância, com essa abertura de caminhos que Júpiter sugere. Quantas vezes a gente começa a vivenciar nesses momentos processos às vezes muito truncados, muito complexos, que a gente não tem ideia que é a estrutura primordial que vai abrir uma grande possibilidade para a gente lá na frente. A gente não tem essa consciência. Então, assim, é meio complexo a gente começar a imaginar por que caminhos esse movimento de Júpiter em Sagitário pode impactar a nossa vida. Às vezes um estudo individual do mapa, e a grande parte das vezes ajuda a gente a ter uma ideia melhor sobre isso. Mas, mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, é a gente observar os nossos ciclos, tá? Então, se você não tem condição de fazer esse estudo individualizado, super objetivo do seu mapa, não tem problema. A gente vem equipado com um negócio aqui dentro, né, esse GPS interno que vai ajudar você, quando em conexão com você mesmo, a identificar quais são os caminhos aonde você pode percorrer com mais facilidade para justamente gerar esse movimento que Júpiter em Sagitário sugere. O Rei de Ouros é uma carta que fala exatamente sobre prosperidade, abundância, essa abertura material, essa possibilidade de gerar novos mundos materiais. Pode ser dinheiro, pode ser criação, pode ser ideias, pode ser envolvimento com grupos, pode ser uma série de coisas. Tudo isso são possibilidades de gerar mundos materiais, certo? Isso tem tudo a ver com o Sagitário. Então ele está, sem dúvida nenhuma, muitas vezes te orientando e te colocando nesse movimento de entrar no seu melhor, o melhor potencial da essência do teu signo, né? Rei de Ouros também fala muito sobre mestres, professores. Pode ser aí sagitarianos que estão indo por esse caminho, né, de ensino, de educação, sentirem essa semana esse movimento de expansão, se sentindo mais donos desse lugar, né?
E os que estão estudando, que estão buscando, podem se sentir também muito mais conectados com seus mestres, né, com seus orientadores, com seus professores, com as pessoas que estão ao redor nesse sentido, fazendo esse caminho junto com você. É sempre uma carta que lembra uma possibilidade grande da gente receber um conselho, uma dica, uma orientação que vai nos ajudar a entender melhor. Mas para isso a gente precisa estar muito conectado com o momento presente, com as possibilidades que se abrem e com a gente, tá? Porque a gente não tem nem ideia, mas grande parte do nosso tempo a gente está recebendo sinais, a gente está recebendo essas dicas, mas a gente não capta. Na hora que dá aquele estalo é porque aconteceu uma pequena abertura, a gente permitiu uma pequena abertura e a gente conseguiu fisgar alguma coisa. Então, quando a gente está buscando principalmente respostas, o interessante não é a gente ficar observando o lado de fora, é a gente tranquilizar e abrir esse lado de dentro para conseguir fazer essa leitura de todos esses sinais e de todos esses caminhos e dicas de caminhos que podem surgir, tá bom? É isso, sagitarianos. Aproveita que essa parece que vai ser uma semana também de muita realização material, como eu disse, em muitos sentidos, e pode também ser uma semana aí, principalmente para os que estão envolvidos com a educação de alguma forma, conseguirem ainda mais alinhar esse movimento, porque os resultados agora, principalmente nesse ano de 2019, deslanchem, né? Esse vai ser um ano muito especial para a gente trabalhar esse exercício da educação na gente e no mundo ao nosso redor, tá? Então esse ano vem abençoado nesse sentido, mas se a gente não fizer esse movimento, essa abertura também, aí não tem como a coisa acontecer. Então aproveita essa semana, porque possivelmente vai ser uma semana em que as oportunidades vão se abrir de muitas formas, viu, sagitarianos? É uma carta muito boa. Então, uma excelente semana para vocês aí, cheia de boas materializações no caminho de vocês, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os capricornianos já, exatamente. Pegar uma carta para os capricornianos aqui, olha só. O As de Ouros para os capricornianos. Falando em ouros, um As de Ouros aqui, né? Movimento de prosperidade acontecendo. A prosperidade, ela nunca deixa de acontecer. A gente nunca deixa de estar mergulhado nesse universo de prosperidade. Agora, não é porque a gente está mergulhado nesse universo de prosperidade, de abundância, que a gente percebe e usa desse fluxo. Se a gente se posiciona num lugar onde a gente desconsidera a prosperidade, é onde a gente não traz a vibração, a frequência, e é onde a gente não prospera no dia a dia, a gente está fechado para essa vibração, vamos dizer assim. Não é exatamente uma vibração, mas eu vou usar esse termo, porque é na verdade uma parte nossa, né? Não é alguma coisa que a gente vai alcançar. Às vezes as pessoas têm essa ideia: eu preciso alcançar a prosperidade, eu preciso atingir esse movimento, né, de abertura para as questões que estão relacionadas com prosperidade, com abundância. A prosperidade, por exemplo, ela é um movimento muito próximo da criatividade. São movimentos que andam muito juntos, mas não necessariamente um liga o outro, tá? Existem pessoas que são super criativas, mas elas não conseguem foco, por exemplo, para também entrar e mergulhar nessa prosperidade primordial que a gente tem, sabe? Não é que as coisas andam juntas, mas elas estão próximas de alguma maneira. A pessoa criativa, e não essa criação artística só, eu tô falando da criatividade no exercício do dia a dia, ela lembra e ela aproxima a gente desse movimento próspero, porque ela vai eliminando os obstáculos, ela vai abrindo, né, as possibilidades dentro das situações, a criatividade. Então, um excelente exercício para a gente se aproximar da prosperidade. Assim como também a gente trabalhar as nossas questões internas, né, que limitam o nosso campo de visão dentro das coisas. Todas essas ferramentas, elas vão ajudando a gente de alguma maneira a reconhecer e entrar em contato com essa prosperidade que já está aí, em nós. Pra gente, às vezes, prosperidade é só quando entra uma grande soma de dinheiro, né? Ou quando a gente resolve alguma questão pendente de saúde, ou quando a gente consegue desenvolver algum processo que a gente está esperando há muito tempo. Mas
Esse movimento ele é exatamente igual, ele é idêntico aos pequenos movimentos de prosperidade que a gente faz no dia a dia. Aquela hora que a gente chega em casa e a gente precisa de alguma coisa que não tem, o que a gente faz? A gente usa a criatividade e faz um movimento de recriar aquilo que a gente poderia ter, mas não tem, né? Aquilo já é um exercício da prosperidade. Ou quando a gente está dentro de uma situação que nos surpreende e a gente precisa usar também dessa criatividade, de jogo de cintura, de flexibilidade, e aí a gente faz o que? A gente prospera dentro de um campo que estava limitado para um outro. Esses pequenos exercícios de prosperidade dentro da nossa vida, eles são exatamente iguais ao movimento grande, né? Aquela história, o mesmo sacrifício, entre aspas, né? O mesmo esforço, o mesmo trabalho que você faz para ganhar R$1 é o mesmo que você faz para ganhar 1 milhão. Isso acontece em vários níveis, né? E isso me lembra muito essa energia do As de Ouros, que é essa necessidade que a gente tem de tomar consciência que a gente não precisa encontrar a prosperidade, viu, Capricórnio? Essa é uma semana em que muitos caminhos podem abrir para você a possibilidade de prosperar ali onde você está, na vivência que você está naquele momento. E como isso pode ser benéfico para o nosso processo de autoestima, de juízo de valor pessoal, como a gente pode se sentir próspero dentro dessa vibração, né? Como a gente se sente e integra esse potencial à nossa vida de maneira consciente, tá? Isso é muito importante. As de Ouros é uma carta muito benéfica para gerar novos mundos, materializar coisa nova, é uma carta muito poderosa nesse sentido. Então pode ser que os capricornianos, alguns aí, tenham essa abertura para realmente realizar coisas bacanas e surge essa possibilidade essa semana de novas possibilidades. Mas para aqueles que não têm esse acesso, para aqueles que não conseguem atingir essa possibilidade, entenda que ela pode estar acontecendo num nível muito básico, simples, mas está ali, acontecendo do mesmo jeito. A diferença é a consciência e a inconsciência desses processos, tá? É uma carta que mostra a necessidade da gente entender um pouco mais desses conceitos, né? Então os capricornianos aí também podem buscar escapar, né, das vibrações de escassez e entrar nessa vibração de prosperidade, já estudando um pouco mais sobre isso, indo atrás de mais conhecimento, praticando, exercitando mais. Lembrando que só o conhecimento, só a informação adquirida não vai adiantar de muita coisa, é preciso colocar aquilo na prática e exercitar muito para poder manter aquilo vivo. É a prática que mantém as nossas crenças e valores vivos. Então, a gente precisa exercitar constantemente, tá bom, Capricórnio? É isso, ó, mas é uma semana incrível, né? Um As de Ouros para os capricornianos, logo assim, pertinho do final do ano, lembra, sem dúvida, um movimento de muita prosperidade, já pensando aí no novo ano, com certeza, viu, capricornianos? Uma excelente semana para vocês aí, viu? Aproveitem a chance, por menorzinha que ela seja, entenda que não faz diferença. Tudo é prosperar, de alguma forma tudo é criar, prosperar, né, e conseguir multiplicar muitas vezes aquilo que a gente tem, aquilo que a gente já tem, viu? Uma excelente semana para vocês aí, capricornianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os aquarianos, exatamente, vamos lá. Vamos falar com os aquarianos agora. Pegar uma carta aqui para os nossos amigos aquarianos, olha só. O 7 de paus para os aquarianos, mais uma carta de paus para os nossos amigos aquarianos. Paus lembra movimento, lembra energia, motivação, coisas acontecendo. Mas aqui nesse estágio do 7 de paus, a gente tem um excesso de preocupação com a opinião dos outros, com o resultado, com reconhecimento, comparação excessiva com o desenvolvimento, com os processos, com o desenrolar, né, de outras experiências até que você já teve, enfim. Sabe aquele momento em que a gente não se dá sossego? Que assim, às vezes até as coisas lá fora estão acontecendo rápido, tem muita coisa acontecendo sim, mas além desse processo, internamente, a gente está num movimento de cobrança, de crítica, de julgamento muito grande e colocando o mundo também dentro dessa visão. É importante essa semana para os aquarianos observarem isso com muito cuidado, tá? Como é que tá gastando essa energia, quanto tá se estressando
se desgastando, se envolvendo de uma maneira intensa, mas desnecessária, né? Com essas preocupações, com essas comparações, com essas conexões que a gente acaba fazendo que pesam mais às vezes do que as atividades em si. É claro que em algum nível a gente sempre vai estar trabalhando com essa questão, né, do que a gente está esperando dos outros, do que os outros estão esperando da gente. A gente sempre vai ter essa busca pelo mundo lá fora. Isso faz parte muito do nosso processo. Mas como, quando e quanto a gente faz isso é que é a chave muito importante, sabe? Às vezes as pessoas têm a impressão que o momento em que elas estiverem vivendo totalmente desconectadas do mundo e do que está lá fora, aí sim ela está num excelente estado, ela está num excelente momento, ela está sob domínio. Isso não é verdade. Isso não acontece. Isso na verdade só gera desconexão e falta de vínculo. Isso não traz segurança, isso não vai trazer uma sensação melhor, isso não vai trazer o empoderamento muitas vezes que a gente está buscando. A gente precisa estar dentro desse universo, a gente precisa estar convivendo com todas essas emoções e sensações, mas ao mesmo tempo entendendo que o nosso processo, ele não precisa ser da maneira como a gente faz quando está ali dentro, quando está vivendo conectado e vinculado com as outras pessoas. É muito comum isso acontecer. A gente, às vezes, vive num nível de cobrança interno e externo tão grande que o nosso primeiro movimento é se desconectar, cortar vínculo, quebrar contato, sabe? Eliminar tudo aquilo que faz a gente sofrer. Mas depois a gente vai perceber que o processo, a matriz do processo, ficou aqui dentro da gente e vai começar a se replicar sozinhos. A gente mesmo com a gente mesmo, fazendo as coisas com a gente mesmo. Viu? Então, aquarianos, essa semana aproveita para prestar atenção nesses ciclos, para observar esses agentes internos, né, que estão trazendo essa força tão grande lá para o lado de fora, nessas comparações, nessas críticas, nesses julgamentos, nessas expectativas que a gente acaba criando, tudo isso, né? A questão aqui não é se desconectar. Um certo nível de desligamento é importante. A gente vai precisar disso em muitas etapas, né? Mas isso não significa que a gente precisa cortar o vínculo, que a gente tem que simplesmente ignorar o que está acontecendo lá fora para a gente ficar bem. A gente precisa começar a entender que o mundo de fora vai trazer para a gente de respostas não são todas. Não são todas as respostas possíveis. Talvez não sejam nem aquelas que vão nos interessar mais, mas elas vão estar ali. Só que a gente tem total condição de escolher, né, de trabalhar com aquilo que é mais interessante pra gente, sem dúvida nenhuma. Esse exercício, que é um exercício, tá, gente? Isso não acontece de uma hora para outra, não é de um momento para outro que a gente se transforma e transforma as nossas relações dessa forma. É um exercício que a gente vai fazendo. E essa pode ser uma semana muito bacana para os aquarianos pararem um pouquinho, né? E ao invés de ficar procurando o que está cansando, o que está estressando, né? O que está exageradamente puxando vocês lá fora, dá uma olhadinha também nesse processo interno, né? O quanto de cobrança, de julgamento, de necessidade de agradar, de dar conta de tudo, né? De abraçar o mundo, quanto que isso está trabalhando de alguma maneira também de forma a cansar vocês, a estressar vocês também, viu? 7 de paus é uma carta que pede para você dar um tempo, assim, parar um pouco com o processo que você vem vivendo, porque ele está muito acelerado, mas ele pode não ser esse lá de fora que você está concluindo, pode ser esse interno que está pesando muito mais, e quanto antes você conseguir entender esse padrão e começar a lidar com ele, melhor, viu? É isso, aquarianos, olha, uma excelente semana para vocês aí, aproveitem, porque 7 de paus é uma carta poderosa, é uma carta que abre e liberta a gente para um nível de vida muito mais tranquilo, conectado, com vínculo, próximo, mas sem necessariamente fazer com que isso nos canse, nos estresse, tá bom? Uma excelente semana para vocês, aquarianos, e vamos falar com quem? Agora vamos falar com os piscianos, exatamente. Pegar uma carta aqui para os piscianos, olha só, o 9 de copas para os piscianos. Uma carta que lembra um momento de grande realização, né?
O 9 já é uma carta muito importante, ela traz o final de um ciclo, ela lembra um ciclo que está terminando, mas antes dele terminar a gente tem uma coroação, vamos dizer assim, a gente tem uma celebração, a gente tem uma comemoração. Inclusive essa é uma das leituras e interpretações muito comuns do 9 de copas, né? Uma festa, uma comemoração, um momento que as pessoas se encontram e se divertem, enfim. 9 de copas também fala da chegada de novos projetos, de novos planos, de novos filhos, né? Os piscianos ou piscianas aí que estão pensando em ter um filho, essa pode ser uma semana muito interessante para se aprofundar nessa reflexão, para trazer essas ideias, né, de novas vidas para esse plano, né? Trazer essa vibração para um lugar mais concreto. 9 de copas é a chegada de sonhos, de projetos, de desejos, começar a trazer tudo isso para a matéria de alguma forma e se sentir cada vez mais realizado, se aproximando desses projetos e planos. É uma carta que lembra alegria. E de alguma maneira a gente está constantemente trabalhando e indo em busca da nossa alegria, da felicidade, desse estado interno onde não existe o medo, né? Onde a gente consegue se distanciar do medo. Só que muitas vezes a gente tenta fazer esse caminho sustentando as estruturas de medo, de receio, né? Que é natural, a gente vive num sistema onde a gente aprende muito isso, onde a gente enxerga isso para todo lado, onde nós somos cobrados muitas vezes para ter esses posicionamentos, né? Mas o desejo de alegria, de felicidade persiste de alguma forma, né? E é isso muito que o 9 de copas fala. Aproveita essa semana para ser feliz mesmo, para ser alegre, para vivenciar esses momentos com comemoração, né? Com aquela celebração que os momentos são necessários. E faça isso já pelos novos projetos, por aqueles projetos que sequer chegaram à luz ainda. Já comemore, já, né, de alguma maneira já comece a agradecer pela execução que vai acontecer desses processos, né? Esse momento em que a gente se encontra com os nossos desejos e com os nossos sonhos dessa maneira sutil e mais abstrata, ele é muito importante para, às vezes, sustentar a gente no processo de materialização disso, tá? E a gente precisa tomar esse cuidado. Às vezes na correria do dia a dia, na rotina, no desenvolvimento das nossas atividades, a gente acaba ignorando a importância disso. A gente fica muito conectado só com aquilo que está acontecendo materialmente. E a gente esquece que aquilo que não chegou aqui nesse plano ainda, ele precisa de alguma maneira ser gerado, né? E é através dessa conexão mais sutil, mais abstrata, do pensamento, da energia, da emoção, que a gente vai trabalhando com aquilo. Uma dica que eu acho sempre muito válida é a gente todo dia gastar uma pequena parte do nosso tempo alimentando, nutrindo os nossos planos e desejos que a gente está projetando para o futuro com um pouquinho da nossa atenção. Não precisa ser nada de muito grande, um pouquinho da nossa atenção, sabe? Aquilo vai de alguma maneira nos lembrar o nosso sistema, lembrar tudo aquilo que está em torno de nós, né? Nos campos todos que estão em torno de nós, e mantendo aquilo de novo com a nossa energia e fazendo com que um movimento maior talvez aconteça. Não é mágica, é um investimento que a gente está fazendo. É uma coisa de você todo dia ir lá e colocar uma moedinha de 10 centavos lá no seu cofrinho. No final de um longo tempo você vai ter uma certa quantia, pode não ser muito grande, mas ela vai estar lá. Pelo menos você todo dia colocou 10 centavos. O movimento energético dentro dos nossos projetos, dos nossos planos, funciona da mesma maneira, viu? Então aproveita essa semana, peixes, para comemorar o que já aconteceu, o que vem a acontecer, para aproveitar esses momentos de felicidade, de alegria, de realização, e também para começar a planejar esse investimento constante, diário, de atenção, de energia naquilo que você quer ver acontecer lá na frente, tá? É como uma gestação, é como se realmente você estivesse gerindo um filho, né? Gestando algo muito importante para você. Se a gente solta aquilo que é mais importante pra gente, e cuidado com essa ideia, quando eu falo solta, cuidado com a ideia do apego, tá? Que é uma coisa diferente. Mas quando a gente solta, a gente esquece, a gente ignora, muitas vezes a gente corre o risco, sim, de perder até mesmo a nossa conexão com aquilo. Lembrando que aí entra a questão do apego, a gente pode mudar isso. Mas a energia que foi depositada não se perde, tá? Nunca acredite nisso, que o que você investiu de tempo, de dinheiro, de esforço num processo se perdeu. Não. Aquilo fica com você, é um potencial que fica com você e você pode utilizar aquilo de muitas e variadas maneiras lá na frente, tá? Essa poupança a gente não perde, a gente transforma ela. Por isso que a gente tem que escolher bem aonde a gente está derramando a nossa atenção
e é onde a gente está jogando a nossa energia todos os dias. Viu, peixes? Mas olha, 9 de copas é uma carta excepcional. Aproveita essa semana aí para comemorar e celebrar tudo aquilo que você puder, viu? De maneira pequenininha, simbólica, mas não deixa passar em branco os momentos importantes para vocês, viu? É isso, pessoal. Olha, uma excelente semana para os piscianos, que seja abençoada por essa energia tão positiva. E semana que vem eu tô de volta, falando mais um pouquinho com vocês da energia dos arcanos. Espero que essa semana seja muito especial para todos nós. Fiquem bem aí e até mais. Namastê.